Midsommar é um filme de terror psicológico de 2019 que é dirigido pelo Ari Aster. Ari Aster é um diretor que teve a sua estreia com Hereditário, que também é um filme de terror psicológico. Porém, eu escolhi Midsommar porque eu acho que tem muito a ver com manipulação psicológica, não só em relacionamentos afetivos, relacionamentos românticos, né, no caso, mas também em relacionamentos religiosos, porque no filme os personagens eles acabam indo para uma seita, basicamente, um culto, e lá acabam acontecendo muitas mortes, muitas mortes, muitas tragédias, no caso. E eu percebi que não só no relacionamento dos personagens principais, né, a Dani e o Christian, que também é muito abusivo, você percebe na cena que eu vou colocar aqui que a Dani realmente é manipulada muito fácil pelo Christian, até porque ela já tá num momento de vulnerabilidade ali. Mas também você percebe que eles são manipulados lá já na seita. Eles são muito. As pessoas da seita usam palavras muito certinhas para explicar o que está acontecendo ali. Então eles acabam não desconfiando de nada, eles acabam agindo como se aquilo fosse normal, porque eles explicaram que era normal, então tudo bem. E eu achei muito engraçado também, porque no final do filme você acaba realmente sorrindo com a vitória da personagem. E aí você realmente também percebe que você está sendo manipulado, porque não é uma vitória, é algo completamente grotesco, algo completamente insano. E você acaba ficando feliz porque você está sendo manipulado o filme inteiro para aquele momento, no caso. Então eu achei muito interessante a forma que o Ari Aster ele usa esse tipo de intervenção psicológica dos personagens, assim, ele usa muito a vulnerabilidade da Dani, que é a personagem principal, né? Ele usa muito a babaquice dos amigos dele e os interesses dos amigos dele e a falta de interesse do Christian, né, que é o namorado da Dani. Então você acaba ficando feliz por algo que acontece e que não é pra você ficar feliz e você percebe isso depois. Então, eu achei muito bom, acho que um filme que tem super a ver com esse assunto. E é bom trazer mais desse assunto agora também para pessoas aleatórias que seja, porque acaba sendo um assunto que realmente, quando você está sendo manipulado, você não percebe. E é extremamente perigoso, é algo completamente sério, assim, algo que realmente você tem que prestar mais atenção e tem que criar ali uma autonomia, porque quando você é manipulado, você perde a sua própria autonomia, você acaba criando uma necessidade das emoções do outro, do manipulador. Que nem eu falei aqui, ele controla as suas emoções, porque ele não sabe controlar as dele. Ele não confia nas próprias emoções. Então, é interessante ficar atento para esse tipo de coisa, para esse tipo de comportamento, para você ver se é isso que está acontecendo, seja num relacionamento familiar, ou romântico, ou como eu disse, religioso também, porque a sua vulnerabilidade não deve ser usada dessa forma. Você mesmo tem que controlar a sua vulnerabilidade e não deixar que outra pessoa tome conta disso e faça disso como um nada, assim, e use, né, ao favor dela. Então, é isso. Oh, well, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I Look, decided I to don't do it. mind you going. I just wish you would have told me, that's all. Well, I just apologized, Danny. You didn't apologize. You said sorry, which sounds more like too bad. Maybe I should just go home. What? No, no. I'm just trying to understand. And I'm trying to apologize. And I don't need an apology. I don't. I just wanted to talk about it. That's all. I really think I should just leave. No, 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 no. Please, please, please. I'm not trying to attack you. It I'm not. really feels like you are. Well then I'm sorry. I just got confused. I'm sorry. Hey, please, come on. Can you come can you come and sit with me, please? Please, and we can talk about it. Look,
it just felt really weird, okay? But I'm fine. I think it's great that you're going to Sweden. I do. I think it's amazing. Então, o hábito de manipulação, ele começa já na infância, porque a criança ela começa a utilizar padrões de comportamento automático. E segundo Kandler, né, eles usam choro, sons para atrair a atenção dos responsáveis que estão ali para auxiliá-los nas suas necessidades. E eles procuram isso para realmente, tipo, satisfazer algum desejo deles, para obter o amor ou atenção, né, dos responsáveis. E com esse comportamento, eles desenvolvem uma percepção aos outros comportamentos dos adultos, do responsável. E com isso, eles começam a testá-los, eles começam a sentir o caminho que eles podem seguir ali para continuar conseguindo o que eles querem, né? E eles acabam não respeitando as necessidades dos próprios cuidadores, dos próprios responsáveis, mãe, pai, etc. E eles só vão conseguir respeitar e perceber esse tipo de necessidades que os responsáveis têm a partir do momento que eles desenvolvem a própria autonomia, o próprio eu, no caso. Existem dois tipos de manipulação, né? A manipulação positiva e a negativa. E na positiva, ela é usada como um instrumento de experiências efetivas, né? Então, onde o manipulador e o manipulado, eles respeitam as necessidades, os objetivos, os direitos um do outro, no caso. Aliás, ela é muito utilizada na terapia TCC, né? Que em relação a crianças autistas e tudo mais. Já a negativa, essas questões mencionadas como direito, necessidade, desejo, interesse do manipulado não são respeitadas pelo manipulador. Então, ele não tem um interesse de conhecer o manipulado ao ponto de respeitar as necessidades dele, né? E segundo McMorrow, os manipuladores eles geralmente não confiam nas suas próprias emoções e nem na dos outros. Então eles acabam controlando a si mesmos controlando os outros. Então eles procuram sempre pessoas mais vulneráveis, que eles veem que são mais fáceis de controlar. E eles percebem isso por testes subconscientes, né? Relacionados à rotina, disponibilidade física e psicológica do manipulado, a firmeza dos limites que ele tem ao redor dessas pessoas. E com isso ele pode, né, se basear em pequenas fraquezas, nas vulnerabilidades dos manipulados que ele tem ao seu redor, assim, para controlar suas próprias emoções mesmo. Então, segundo Richardson, uma das características mais comuns reconhecidas nos manipuladores, nas pessoas que praticam a manipulação em relacionamentos, é uma ansiedade crescente por conta da insatisfação que eles têm dentro de si. E por isso, quando eles têm sucesso nas manipulações, eles têm isso como um convite, eles veem isso como um convite para uma tentativa de manipulação a mais. E essa ansiedade ela acaba diminuindo temporariamente, mas ela sempre volta porque essa manipulação é como um loop, essa manipulação ela nunca acaba se essa ansiedade não diminuir, no caso. Se a resposta da pessoa que está sendo manipulada não é satisfatória, existem as possibilidades deles agirem de forma inapropriada, geralmente recorrendo à violência física ou verbal. Ou eles podem aprender com a intervenção, né? O comportamento abusivo padrão pode deixar de ser usado, e nesse caso ele pode usar um diferente padrão manipulativo, ou finalmente procurar desenvolver o autocontrole, no caso. E finalmente, com isso, quanto mais autocontrole, menor a necessidade de manipulação dentro do manipulador, sendo necessário que o indivíduo ele já esteja à procura de desenvolver esse autocontrole e já esteja consciente do seu comportamento, de suas próprias emoções, e ele já procure ajuda com o pensamento de manipular alguém, como se fosse um vício no caso.
Se possível, também é recomendado que eles utilizem ferramentas, né? Ferramentas para desenvolver seus sentimentos, emoções, as suas memórias também, e as suas necessidades psicológicas em geral, além de comparecer a sessões de terapia e intervenções com as pessoas que estavam sendo manipuladas. Se a resposta da pessoa manipulada em relação à manipulação não seja satisfatória para o manipulador, essa ansiedade ela diminui temporariamente e ela age como um convite para atuar para que ele geralmente Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you